Eu gostaria de saber qual o significado desse sonho. Não sei, podem ter vários significados. O Espiritismo, como já dissemos algumas vezes, não faz adivinhações. Como está lá também no Livro dos Espíritos sobre os sonhos, é uma puerilidade acreditar que se sonhar com tal coisa significa tal outra coisa, como existem alguns almanaques de banca de jornal que vendem essa ideia, não é? Não é assim. Nós somos um complexo psicológico, espiritual e emocional muito grande. Então as razões podem ser muitas do significado desse sonho em si. Aliás, como assim o significado? Você quer saber se está prevendo alguma coisa, se está te mandando alguma mensagem através do sonho? Sempre existe alguma mensagem. Agora veja bem, não significa que se sonhar com determinada circunstância, objeto, situação, signifique que algo tal e tal vai acontecer. Então, sugiro que você leia, você está vendo o link aí, dentro do site do Projeto Saber e Mudar, texto do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, das questões 400 a 412, o sono e os sonhos, perguntas e respostas muito sintéticas e ao mesmo tempo cheias de conteúdo a respeito do significado do sonho em si, da psicologia e da espiritualidade ligada à vivência dos sonhos. Evidentemente que o ideal é que você estude toda a obra, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, para poder entender uma série de outras coisas e assim poder interpretar corretamente o que está lá. Não apenas esse trecho que fala sobre os sonhos, mas todo o conteúdo da obra. Mas veja lá, acesse essa parte do site e do livro para ter uma ideia mais adequada, mais de acordo com a realidade em relação aos sonhos. Veja bem, o sonho que você teve aqui pode, por exemplo, significar uma lembrança remota de vivências que você teve em encarnações passadas, né? Situações que você pode ter vivenciado, de alguma pessoa tentando te matar, que pode ter conseguido ou não na outra vida. Evidentemente, o que morre é apenas o corpo, tanto que você está aqui hoje. Já morremos inúmeras vezes e continuamos aqui. O corpo biológico morre, né? Para de funcionar por um acidente, por uma doença, por uma série de situações, mas a vida sempre continua. Então, muitas vezes são situações traumáticas que vivenciamos em encarnações anteriores e que, portanto, fica no fundo da nossa psicologia. Embora haja a lei do esquecimento temporário enquanto reencarnamos, e existe uma função justa para isso, é outro assunto que a gente pode comentar em outro vídeo e que também pode ser estudado amplamente na doutrina espírita. Existe lampejos de vivências passadas, de lembranças que guardamos no fundo da nossa psicologia, da nossa mente, da mente espiritual, que se reflete palidamente na mente física, que é o cérebro físico que nós temos. Também temos o cérebro perispiritual, né? Mas a experiência está toda armazenada no espírito, não se perde nada. Então isso pode ter sim sido uma vivência que você teve e muito provavelmente foi em encarnação passada. Pode também ser apenas um reflexo condicionado, um reflexo de vivências que você teve aqui, nesta vida, em situações que você está vivendo agora. Por exemplo, se você assistiu um filme de violência, de terror, se você ficou impressionada com uma reportagem de televisão do mesmo teor, se você ouviu a história de alguém, um parente, um amigo que vivenciou uma situação de perigo semelhante ou situações relacionadas a uma violência, então isso tudo vai ficar impregnado na sua mente e vai se refletir no momento que você dorme. Então o sonho vai ser de acordo com o medo que a sua mente projeta, com o que o seu lado psicoemocional projeta no sonho. Então você acaba sonhando com aquilo sem que signifique que seja algo que te aconteceu no passado e muito menos algo que vai te acontecer. Agora você pergunta, mas não pode ser também alguma coisa que vai me acontecer, um aviso? Pode também. Às vezes o seu amigo espiritual, todos temos um principal, ele vai te orientar e vai te dar uma noção do perigo que está para vir, para que você tome mais cuidado. Então, nesse sentido, houve sim, pode ter havido, uma orientação do seu amigo espiritual
para que você tome cuidado numa situação em que você não pode desencarnar agora, porque não é a hora. Ou então você passaria por um medo, por uma situação difícil, desnecessariamente. Então isso tudo vai ficar impregnado no seu psiquismo e durante a vivência, durante a sua semana, os seus dias, os dias que vão vir pela frente, você vai ter noção desse perigo e vai evitar uma situação, às vezes de maneira até inconsciente, para não passar por uma situação de violência. Então pode ser tudo isso, o sonho. A questão de interpretar fica principalmente com você mesmo. Se você estiver atenta a isso, se você estiver com a sua mente relativamente desprendida das situações cotidianas, da vida material que nos abraça, que nos envolve, nos sufoca muitas vezes, você vai ter mais condições de interpretar. Aí você pergunta, mas como é que eu vou ficar atento a tudo isso? Leitura edificante, leitura da espiritualidade, leitura evangélica, do conhecimento espiritual, do conhecimento moral, da vivência do conhecimento espiritual e oração. A oração nos liga com o plano espiritual e nos proporciona um desprendimento um pouco melhor e maior da vida material, de modo que a gente consegue captar e interpretar mais os sinais da espiritualidade que estão sempre por toda parte. E além disso, a prática do bem, que isso deve ser constante em nossa vida. Tudo isso nos desprende e nos dá inclusive merecimento para receber esses avisos, saber interpretá-los e poder aproveitá-los mais adequadamente na nossa vida. Vamos ver também um trecho aqui de uma entrevista de Chico Xavier que ele deu, que está no livro Plantão de Respostas Pinga Fogo 2. Você está vendo o link aí que você pode acessar esse texto. Perguntaram para ele como a doutrina espírita vê a questão dos sonhos. Seriam premonições? Resposta de Chico Xavier. O sonho é considerado na doutrina espírita como um dos fenômenos de libertação da alma. Durante o sonho, o espírito, envolto no perispírito, ganha condições de estar no outro plano da vida e ali travar contato com a realidade do mundo dos espíritos. Realmente, há sonhos que são premonitórios. Outros são, como dissemos, flashes de momentos vivenciados no plano espiritual. Existem também aqueles sonhos psíquicos, que são simples lembranças do que nos ocorreu durante o dia, ou mesmo daquilo que gostaríamos que acontecesse. Nas obras da codificação e nos livros de Ivone Pereira e de André Luiz, poderão encontrar muitas informações sobre os sonhos. Entrevista à TV Tupi, programa Pinga Fogo. Então vamos ler a série André Luiz, são 16 volumes maravilhosos, que explicam profundamente esta e tantas outras questões. A série André Luiz, segundo algumas classificações, ela se constitui em 12 ou 13 volumes e não em 16. Por que isso? Porque consideramos, porque tem dois nomes, série André Luiz ou coleção A Vida no Mundo Espiritual. A série André Luiz, segundo a classificação da própria FEB, Federação Espírita Brasileira, que publicou as obras, são 16 volumes. Em alguns dos volumes mais antigos existe essa classificação, que foram psicografadas principalmente por Chico Xavier e alguns volumes também por Valdo Vieira e um volume único apenas por Valdo Vieira, que é o Conduta Espírita. O Conduta Espírita e também o Agenda Cristã, eles são volumes diferenciados, que não são descrições de estudos e trabalhos em que André Luiz participa no plano espiritual, junto com os orientadores espirituais. São apenas interpretações de cunho moral, evangélico, para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. Por isso que, segundo algumas classificações, essas obras não estariam incluídas na série André Luiz ou não na coleção A Vida no Mundo Espiritual, porque não são descrições do plano espiritual. Então, no outro vídeo, nós colocamos lá a série André Luiz com os 16 volumes, com as capas, mas é preciso considerar isso, que segundo algumas classificações, então, não são 16, seriam só 12. De qualquer maneira, todos eles devem ser estudados. Existem outras obras, inclusive de André Luiz, fora dessa coleção, que foram psicografadas por Chico Xavier e que também devem ser estudadas, que é uma riqueza e uma profundidade de conhecimento maravilhoso.